chegados os tempos. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, a colher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Mensagem Possuímos o que Damos, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados em nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do seu caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possa dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, o teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida terrena. Graças a Deus.
Mais uma vez, sejam bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal Espírita Evangelizar e Amar. É uma grande alegria contar com a presença de vocês e é uma grande alegria também poder trabalhar nesse projeto que busca levar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, a inúmeros corações que hoje se encontram um pouco aflitos, inseguros, em decorrência do que está acontecendo não só na nossa cidade, no Brasil, mas no mundo. Então, nós estamos aqui para conversarmos, utilizarmos essa nova plataforma de comunicação que é de inúmera importância para todos nós, uma vez que nós podemos entender que nos aproxima. Apesar de estarmos isolados fisicamente, nós estamos mantendo um contato, seja ele virtual, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e temos também a oportunidade de nos unir, tanto aos nossos familiares, como aos nossos companheiros, aos nossos grupos de estudos espíritas. Então, essa é a nossa proposta. A possibilidade de continuarmos os nossos projetos de estudo, além do isolamento social, além dos muros que nós estamos ocupando nesse momento. E hoje, a minha proposta seria uma análise, uma discussão e até mesmo uma recordação da figura de Kardec, o codificador da doutrina espírita em nossas vidas. E eu sempre gosto de lembrar, né, que Kardec, para mim, é uma figura muito querida e me emociona bastante falar da vida e a obra que ele deixou para todos nós. Importante também nós sabermos de quem foi Kardec e de tudo que ele, de certa forma, abriu mão para nos ofertar a codificação da doutrina espírita. Então, a gente vai fazer uma breve introdução, que eu gostaria até de pedir permissão a vocês, porque muitos aqui podem conhecer essa história, mas outros não a conhecem. Tivemos há algum tempo atrás, né, o filme Kardec, e nos emocionou bastante, porque mostrou ali um lado humano, né, que nós não podemos esquecer jamais. Kardec, um espírito de luz, né, relembrando também uma música espírita, Kardec, Amigo Luz, aonde ele veio realmente clarear a nossa razão, né? Ele veio trazer um pouco mais de significado à nossa existência quando ele conseguiu, através dos seus estudos, através da sua contribuição, de certa forma, matar a própria morte. Né? Ele destruiu a ideia de morte que até então nós tínhamos. Nós lembramos que Kardec, além de codificador da doutrina, ele, pode-se dizer assim, foi um verdadeiro filósofo, um cientista e uma pessoa que, a princípio, se mostrou bastante cética quanto aos fenômenos que existiam em Paris na época do início da doutrina espírita para ele e para toda a humanidade. Nós gostaríamos de lembrar que na França existiam os fenômenos chamados as mesas girantes, que eram utilizados, de certa forma, para poder divertir a sociedade parisiense da época. Né? E Kardec, ele não era muito afeito a esse tipo de reunião. Era convidado a participar, porque como cientista, como professor, as pessoas gostariam muito de saber a opinião dele. Mas ele achava que tudo isso era brincadeira, era embuste, era uma enganação, né, para aqueles olhos menos críticos e menos analíticos da época, que só queriam mesmo se divertir. Então, Kardec ele recusou, vamos colocar assim, vários convites para participar desse tipo de reunião. Então, ele tinha um amigo, né,
vamos dizer assim, de estudos, né, e também de espírito científico e crítico, chamado senhor Fortier, que o convidou por diversas vezes, porque acreditava na situação de análise de Kardec. Então, Kardec se vê, não digo pressionado, mas acredito eu que aquele espírito de curiosidade que, de repente, afeta a todos nós ante um acontecimento que nós não estamos prevendo ou que não nos afeta no cotidiano e nos instiga, Kardec cedeu a esse convite e vai a uma dessas reuniões. Importante lembrar que, realmente, algumas pessoas, né, de má índole se utilizavam desse teatro, vamos colocar assim, de mesa girante para poder aferir algum ganho material. Mas, no caso dessa reunião, onde Kardec teve a participação, não foi bem assim, as coisas aconteciam verdadeiramente como deviam. Né? A princípio, como uma atração, né? Como se fosse uma festa de aniversário, e em meio à festa, as pessoas se juntavam em volta à mesa, e aí a mesa começava a suspender sozinha, ia para um lado e outro da sala, né, no ar. Muitas das vezes também davam rasantes sobre os convidados. Então, isso era como uma atração. Kardec, presente numa dessas reuniões, né, numa dessas festividades, ele começou a observar que a mesa parecia ter uma vontade própria, dizendo ele, né? Parecia ter uma informação qualquer, uma situação que, de certa forma, ela tomou o pensamento de Kardec a estudar o que poderia estar provocando aquele dito, entre aspas, fenômeno, né? Vamos dar uma pausa aí, importante, que eu considero, e vamos entender que Kardec, no início dessa sua descoberta, né, vamos dizer assim, no início desse seu, dessa sua análise científica de tal acontecimento, de tal fenômeno, paralelo a tudo isso, né, começou a questionar, né, algumas informações de pessoas que não só participavam dessas, vamos dizer assim, mesas que levantavam e giravam e voavam sobre as pessoas, como também umas pessoas que começavam a receber comunicações diversas, através de batidas, né? Então, ele começou a querer juntar os fatos, começou a analisar. E daí surge, então, a teoria das mesas girantes e a importância desse fenômeno, que depois foi classificado como fenômeno mediúnico, né, através da utilização de diversas pessoas, né, vibração e, assim, sensibilidade de poderes, de situações, de condições, vamos colocar assim, tanto de lugar quanto do número de pessoas. Então, a gente começa a observar aí a presença dos médiuns, né? A gente dá uma pausa, retorna à vida de Kardec. Kardec, como nós colocamos no início, foi um educador, cientista, discípulo, né, de Pestalozzi, estudou anos e anos em Verdun, na Suíça, e ele veio com uma formação acadêmica revolucionária, como todos que já conhecem a figura de Pestalozzi podem atestar, né? Chamado para participar dessa reunião, de uma das reuniões de mesas girantes, como nós colocamos, onde essas mesas suspendiam e começavam a realizar diversas exibições, a princípio inacreditáveis.
classificadas como fenômeno mediúnico, elas foram analisadas e foram classificadas por Kardec e analisadas posteriormente. Importante dizer que, a partir desse fenômeno, houve uma evolução na comunicação mediúnica, porque a mesa, então, respondia a determinadas perguntas. Perguntas frívolas, né? Perguntas sem importância para a moral ou mesmo para a educação das pessoas. As pessoas perguntavam a respeito de banalidades. E a mesa, então, ela tocava o chão por diversas vezes, e eles, então, codificavam essas informações das mesas. Uma batida poderia significar sim, duas não. Então, Kardec começa a observar que a mesa, muitas vezes, ela tinha uma vontade própria. Existia por trás um fenômeno, um pensamento, né? Alguma coisa que fugia àquela banalidade, que fugia àquela condição material. Então, ele conseguia identificar uma inteligência por trás de todo aquele teatro. Kardec, então, retorna para casa, na companhia do seu amigo, senhor Fortier, e começa a questionar essas situações. Como nós colocamos, ele com espírito crítico, ele passa a observar como se davam essas comunicações, o tipo de pessoas que estavam à volta. Então, juntamente com o senhor Fortier, descobre outros tipos de comunicação. Duas meninas que eram bastante jovens, né, e que possuíam uma certa singularidade nas comunicações. Vamos colocar aqui comunicações mediúnicas, né, aonde a espiritualidade, né, os espíritos desencarnados se utilizam de determinadas pessoas que possuem um grau de mediunidade, nós vamos falar isso depois também, né? Espero não esquecer de retornar a esse tema, mas que possuíam determinado grau de mediunidade, de comunicação mediúnica, e faziam esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Por isso que Kardec denomina médium. Médium seria todo aquele que ostensivamente, importante a gente colocar isso, né? Ostensivamente sente, identifica, intermedia a comunicação do plano espiritual com o mundo físico. Essas meninas começam a auxiliar Kardec. A gente fala, né? Vejam o filme Kardec, que a gente vai entender muito bem como é que eram feitas essas comunicações. Começam a intermediar a comunicação espiritual para Kardec. A gente vai perceber aí que depois, se nós formos estudar o livro dos médiuns, que seria o segundo livro da codificação espírita, o primeiro foi o livro dos espíritos, o segundo, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns nos traz uma importantíssima evolução da comunicação mediúnica. Interessante nós notarmos que tudo começou com as mesas girantes, começou com batidas, né, que podem ser chamado um fenômeno de tipologia, né, uma situação onde Kardec também divide, né, fenômenos intelectuais com fenômenos materiais, e esse fenômeno aí também pode ser considerado material, batidas, mesas girantes, né? E nós notamos que a espiritualidade utilizou, até um companheiro nosso costuma colocar, eu acho muito bem apropriado, né, um foguetório mediúnico, porque não foi só em Paris que começaram esses... vamos colocar entre aspas, fenômeno, né? Porque depois Kardec também, ele faz no livro Céu e Inferno, que seria a penúltima obra da obra básica, né? Que ele teve a oportunidade de codificar, ele faz uma distinção e um esclarecimento a respeito de fenômeno, do que é o fenômeno e do que é o material, tá? Então, depois, se vocês puderem também fazer
esse link, esse estudo com o céu e o inferno também é muito importante, porque traz muita coisa interessante. Depois também nós vamos falar um pouco sobre ele. Kardec, então, começa a analisar essa, vamos dizer assim, peculiaridade das comunicações, né? Classificando as comunicações. E parte dessa condição material, né, de batidas, de mesas que voavam, essas coisas todas, ele passa, então, a questão da psicografia, né? Ou seja, as meninas médiums, né? Digo meninas porque elas eram adolescentes, né? E psicografavam. Elas tinham lá a intermediação da comunicação através de um papel e de uma caneta. E se dedicavam a essa produção de comunicação da espiritualidade por horas. Né? Kardec não só teve a colaboração dessas meninas, como de muitos outros médiuns, e também em muitos outros países. Né? Feita essa intermediação espiritual através da psicografia, nós observamos que partimos para a organização, a codificação e a compilação de O Livro dos Espíritos. E Kardec, em meio à codificação, a gente fala codificação por quê? Né? Codificar, ele organizou, né? Ele tirou daquela estrutura, vamos dizer assim, generalista, se é que a gente pode dar essa palavra, e ele, então, organizou em capítulos, em setores, e como nós colocamos aqui, em tipos de comunicação, de fenômenos, todo material que era produzido da espiritualidade para o nosso plano material. Então, feito isso, Kardec consegue organizar o Livro dos Espíritos, a primeira obra básica, porque, em realidade, nós temos 5 livros que nós consideramos como o Pentateuco kardeciano, porque foi ele quem organizou. Pentateuco, 5 livros, né? E o primeiro, o Livro dos Espíritos, que teve a sua maior projeção dentro da Sociedade de Paris, como Kardec era um educador, e o seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, contou com Amélie Gabrielle Boudet, que seria a sua esposa, na encarnação em que ele teve a oportunidade e ele aceitou, vamos colocar assim, a missão de codificador e maior divulgador da doutrina espírita. E a gente coloca isso com bastante emoção, porque ele abriu mão de muitas coisas, né? Vamos colocar ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele abandonou o seu convívio social para estudar todo tipo de fenômeno que aparecia, né, espírita. Ele abandonou, muitas vezes, o lucro pessoal, né, recebendo ajuda financeira de amigos, porque ele se vê acuado pela sua nova ideologia. As pessoas não acreditavam em nada disso, até então existia na época, né, 2 vertentes religiosas, que seriam exatamente o catolicismo e o protestantismo, e surgindo ali a vertente espírita. Então, a gente vê que 1854, 1857, século XIX, mas existiam ainda muitos preconceitos, né? Principalmente porque acreditava-se que, na realidade, não poderia ser obra de Jesus, não poderia ser obra de Deus a doutrina espírita. Então, a gente vê como o Kardec sofreu represálias, né? Sofreu conflitos internos, e ele sempre com o apoio da sua esposa, né? Gabrielle Amélie
Boudet, né, chamada carinhosamente por ele de Amélie. Então, Hippolyte Léon Denis Arrivaio pensa em publicar o livro dos Espíritos, mas ele então decide o fazer não com o seu nome, não por ter vergonha ou medo, nada disso, mas ele resolve colocar o livro dos Espíritos para ser publicado e à venda, de forma que as pessoas se interessassem pelo conteúdo e não pelo autor. Muitas das vezes nós compramos livros pelo autor, né? Nós vemos lá, vamos colocar, autores espíritas e não espíritas. Eu gosto muito do poeta Mário Quintana. Então, eu vou comprar livros que são escritos por Mário Quintana, não é? Muitas vezes eu não vou nem observar o que está dizendo, mas eu falo, opa, saiu o livro do Mário Quintana, na época, assim, né? Ou vejo uma nova publicação que eu não tenha, né? Porque ele já desencarnou. Rubem Alves também, um grande escritor que eu gosto muito, e ele é também um grande educador. Então, tudo que eu vejo Rubem Alves, eu quero ver, né? Eu quero ler, eu quero tomar conhecimento. E assim, durante muitos anos das nossas vidas, né? Nós temos também as obras de, vamos colocar, Divaldo Franco, que é o mais conhecido, né? Então, a gente compra. Muitas vezes a gente não sabe nem o que está escrito ali, mas a gente vai, né? E a gente muitas vezes também deixa de fazer análises críticas de muitos autores, porque são famosos, né? São conhecidos, tanto no mundo espírita quanto no mundo de escritores aí que a gente pode considerar na sociedade comum, né? Que não são livros espíritas, são livros, vamos dizer, populares, né? Mas, assim, tem muitos outros autores, né? Temos o Rony Ricardo, né, que é um grande amigo nosso, do movimento espírita, que muito contribui com os seus saberes, né, a respeito de vários temas, né? E a gente compra os livros, primeiro porque a gente se afiniza muito com a escrita do Rony, que também contribui aqui com o nosso canal, né? E a gente também gosta do que ele escreve, da forma que ele escreve, da visão que ele nos coloca, né? Faz com que a gente pense, faz com que a gente analise. Então, são outros escritores aí despontando, né? Nós temos também o nosso amigo Robertson Frizeiro, ele também é espírita, também escreve outros livros, não são espíritas, são livros comuns, mas ele se dedica a uma parte de poesia, uma parte de crônica, também tem uma visão muito interessante, né? E chega a tocar também os nossos sentimentos. Então, a gente busca aquilo que nos faz bem, né? E, na época, Kardec teve essa preocupação, né, dele não afetar a venda e a compra do livro só para se ter na estante. Então, ele coloca essa condição, olha, eu preciso, mas ele começou a pensar, eu quero inovar. Daí, a espiritualidade, na sua sabedoria infinita, na condição de consoladores e propagadores da verdade do bem, colocam para Kardec que ele poderia, de certa forma, colocar o livro com um pseudônimo. Pseudônimo seria um apelido, né, literário dele lá, ou de qualquer obra, né? Então, contaram para ele que em outras encarnações ele teria sido um sacerdote, né, druida, e ele teria utilizado, nessa época, o nome de Allan Kardec. Então, nessa época, ele teve conhecimento com a espiritualidade. E essa época, para ele, foi uma época de encarnação que o chamou bastante atenção. Então, ele, em respeito a tudo que ele adquiriu nessa época, ele quis utilizar esse pseudônimo de Allan Kardec para que os seus livros, né, vamos dizer assim, a sua codificação fosse encarada de forma científica,
analítica, né, e com bastante criticidade. Daí surgiu o Livro dos Espíritos. Mais à frente, Kardec resolve, vamos colocar assim, também codificar, juntamente com a espiritualidade, o Livro dos Médiuns. Após o Livro dos Médiuns, surge o Evangelho segundo, né, o Espiritismo. Após o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o livro Céu e Inferno. E, por último, a Gênese. Importante colocar que o Livro dos Espíritos, ele fala, né, de ciência, filosofia e religião, que são os tríplices aspectos da doutrina espírita, né? E nós gostaríamos de lembrar que filosofia, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ele nos traz uma explicação muito ampla a respeito de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. São essas perguntas filosóficas que ocupam o cérebro e, assim, o coração da humanidade, né? A gente observa ali também mensagens de Sócrates, de Platão, grandes filósofos da humanidade, né? Que buscam desvendar as inquietações humanas, né? Através dos pensamentos, através do raciocínio, né? Busca nos conectar também, tá? Intimamente com o Criador. Então, nós temos a ciência, que comprova, né, através dos meios de estudo, de análise e de criticidade, que nós estamos repetindo tanto, né, os fenômenos que nós consideramos fenômenos espíritas, né, os acontecimentos, o que é a reencarnação, as provas científicas da reencarnação, né, da comunicação com o espírito. Então, traz também o cunho científico à doutrina espírita. E também traz, né, dentro do seu tríplice aspecto, dos seus 3 pilares, a religião. O que seria a religião? A religião seria uma forma de unirmos, né, a Deus, de nos unir a Deus. Tá? Então, é a ciência do sagrado, da importância de Deus, da prova da existência de Deus na nossa vida, né? Do autor e da sua obra, né? Do Criador e da sua criatura, né? O fato de nós nos sentirmos agradecidos pelas oportunidades que nós temos de estarmos neste mundo, né? De podermos obrar, de podermos contribuir, né, com toda a criação, seja ela através de nós, né, humanos, através da nossa natureza, através dos recursos que nós podemos utilizar para o nosso progresso, os recursos e a sua conservação, também muito importante. Voltando às obras básicas, o Livro dos Espíritos nos traz essas condições aqui que nós estamos colocando, né? Dá uma introdução às outras obras que fazem parte do Pentateuco kardeciano. O Livro dos Médiuns, ela vem colocar por terra toda a situação de paranormalidade do fenômeno mediúnico, né? Sobrenatural, fenômeno, né, da estranheza que muitas pessoas tinham e ainda têm em relação à mediunidade. Kardec faz uma colocação, né, uma análise com o plano espiritual, sempre lembrando que as obras básicas não são, vamos dizer assim, da origem do pensamento de Kardec, muito pelo contrário, tá? As obras são da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade maior, né, conduzida aí por Jesus, vem até nós trazer esses esclarecimentos, né? Se fazer presente, dizer, o mundo não se resume só à matéria, tá? O espírito, ele não morre, tá? O espírito, ele retorna tantas e quantas vezes forem necessárias ao seu aprimoramento evolutivo.
Nós, espíritos, podemos nos comunicar. Nós não somos diabo, nós não somos demônios, nós não estamos no inferno. Ao contrário, nós circulamos entre toda a humanidade. Nós, espíritos, influenciamos positivamente ou negativamente a todo ser humano, né? Dependendo esse negativo e positivo das vibrações do pensamento e da atração individual de cada um. O que vem também ao encontro de uma frase que eu gosto muito e foi dita por São Paulo, até então, Saulo, né, de Tarso, onde ele coloca que todos nós carregamos conosco uma nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunha é essa? Né? Se a gente parar para pensar, a gente observa que não é nada mais, nada menos de espíritos que nós atraímos através dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Kardec, então, no Livro dos Médiuns, consegue organizar de forma bastante clara, bastante precisa, a questão da comunicabilidade com os espíritos. Então, mostram os meios, mostra a ação efetiva da espiritualidade na matéria, os tipos de comunicação, os tipos de médium, e como o médium né? Médium é todo aquele que classifica também como sendo todo aquele que serve de ponte intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. E sendo considerado médium verdadeiramente todo aquele que tem a comunicação ostensiva, né? Então não é só assim um lampejo, não, que serve, que observa a espiritualidade, como o nosso médium mais famoso dentro do Brasil, né? O nosso querido Francisco Cândido Xavier, carinhosamente chamado por nós de Chico Xavier. Chico, ele consegue dizer para todos nós que tinha hora, no programa lá Pinga Fogo, né, onde ele participou, um programa de muito esclarecimento, de entrevista, numa televisão comum, onde ele é sabatinado. As pessoas perguntavam para ele N situações, tanto da vida pessoal dele, quanto da vida espírita que ele levava. Então, eles perguntaram a Chico, né, como que se dava isso, né, de ver, de psicografar, e o Chico diz que ele via de forma a espiritualidade tão ostensiva que tinha momentos que ele tinha que perguntar a pessoa que estava à sua frente, né, meu irmão, você é encarnado ou desencarnado? E muitas vezes ele ouvia, eu sou desencarnado. Tal a condição mediúnica que ele possuía, né? A visão dele, ostensiva, nítida, que ele precisava perguntar. Caso contrário, ele se confundia, para a gente ter uma noção. Então, os espíritos colocam para a gente, através do Livro dos Médiuns, através de Kardec, né, os tipos de mediunidade, tá? E os tipos de comunicação, nos esclarecendo sobre diversas situações, tá? Sobre esses fenômenos de efeitos físicos, materiais, fenômenos de efeitos intelectuais, tá? Nos dando, assim, uma noção geral, tá? E também aprofundada a respeito do tema. Após o Livro dos Médiuns, Kardec, então, junto com a espiritualidade, consegue codificar o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde traz toda a parte moral do Cristo, né? Fixando-se principalmente na parte do Novo Testamento, aonde ele traz para a gente toda uma gama de consolo, né? Dividido em vários capítulos, em vários temas, né? Ele nos faz um esclarecimento muito grande a respeito do que Jesus pôde trazer para a gente, né? De todo consolo, de preces, né? Nos dá assim, um caminho. Tem um capítulo final no Evangelho, aonde Kardec traz toda uma explicação sobre a oração, né, do que é a prece para nós, do que ela significa para nós, né?
E aí a gente lembra uma frase de Chico também, uma frase muito apropriada, onde ele coloca que a prece de uma mãe, né, ela arrebenta as portas do céu. Então, ele fala do poder maternal, né, daquele propósito do amor incondicional que a gente deve imprimir nas nossas ações. Né? A gente fala isso porque mãe é uma coisa assim de muita grandeza, né? Porque além de carregar na sua existência, né, um amor incondicional, né, uma entrega toda pessoal, né, de uma conexão, né, de um pensamento positivo, de um desejo de construção e de amor muito poderoso, né? Então Chico coloca isso, né? Que as mães elas teriam um poder muito grande. E a gente se lembra da nossa mãe, né? Tudo que a gente quer, a gente fala, né? Ô mãe, né? Eu costumo brincar, a frase que a gente mais ouve em casa é mãe, né? A gente pode estar com o pai do lado, né? O pai também é uma figura muito importante para todos nós. Mas a mãe, a gente cai, a gente, mãe, né? A gente está na escola, a gente tem um problema na escola, gente, como que eu vou falar com a minha mãe? Então, a mãe ali é uma intermediária, né? E a gente aproveita esse momento também para a gente lembrar de Maria de Nazaré, né? A mãe de Jesus e mãe por excelência de todos nós aqui na Terra, e que nesse momento de transição planetária, ela está nos aconchegando, né? Ela é a nossa, continua sendo a nossa intermediária. A gente lembra também aqui de um outro autor que não é espírita, mas que eu admiro muito assim pela grandeza das colocações, pela criticidade do mundo, né, das suas visões filosóficas e sociológicas e de sociedade, assim, de mundo, o Ariano Suassuna, e ele tem também assim um carinho muito grande, né, por Nossa Senhora, que seja Maria de Nazaré, tanto que ele escreve aquela peça O Alto da Compadecida, né, onde a gente vê ali aquela figura poderosa, né, de Maria de Nazaré sendo evocada no momento onde que um personagem se vê completamente acuado, perdido, né, à frente de Jesus, né, em frente a Jesus, que está ali no caso para poder ver o que vai acontecer com ele, decidir o destino dele, né? E ao lado teria o diabo, reivindicando a propriedade, né, desse personagem. Aí tem uma hora que ele se vê completamente perdido, né? E aí ele se recorda, ele fala, não, peraí, eu tenho o último recurso, então eu vou pedir, né, a Nossa Senhora. Aí vem aquela mãe, né, assim, abnegada, né, vamos dizer assim, amorosa, né, para intermediar. E ela, através da sua oração, chega ao coração não só de Jesus, como de Deus, e ela vem para poder acalmar, né, trazer essa, vamos dizer assim, essa calmaria para o coração, tanto desse personagem, agora voltando para o nosso mundo material, para nós também. Né? Então, a gente também tem um carinho muito grande por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e também, vamos dizer assim, a nossa intercessora, né, em todos os momentos aí, além de outros espíritos também. A gente lembra também de Bezerra de Menezes, né, um espírito de altíssima evolução, que já era para ter saído, entre aspas, né, do nosso orbe terrestre, mas que escolheu continuar conosco, quando convidado para partir para outros níveis evolutivos aí, né, para outros locais de utilidade também, ele simplesmente recusa a favor de nós, que somos seus irmãos e ainda nos encontramos em sofrimento aqui na Terra. Então, ele abre mão disso, creio eu também, junto com Maria de Nazaré, né, e Jesus, e neste momento estão trabalhando a favor de toda a humanidade. Aí voltamos às preces, né, que nós fizemos essa ponte aí com o Chico, para a gente entender o valor da oração, dessa conexão que nós podemos estabelecer, quando necessitados ou não, através dos nossos pensamentos positivos
com a espiritualidade maior e com Deus. Daí o princípio, né, que nós também colocamos aí, da religião dentro da doutrina espírita. E também a gente passa a esclarecer determinadas dúvidas que nós ouvimos, geralmente, quando nós nos declaramos espíritas, né? Ué, mas vocês são cristãos? Isso até causa um certo espanto para a gente, porque em pleno século, né, 21, muitas pessoas ainda têm essa dúvida, né? Ué, mas vocês estudam o Evangelho, né? E ontem nós tivemos a grata satisfação de ver o nosso companheiro também, né? Quem também nós admiramos como autor de livros, né? Que ontem fez uma participação no nosso canal e está gravado lá, o nosso canal Espírita Evangelizar é Amar, o Rafael Papa, que falou com bastante propriedade a respeito das parábolas de Jesus, né? Temos também o orador Haroldo Dutra também, que se dedica à análise do Novo Testamento, das passagens bíblicas, do estudo bíblico, e que também faz parte dos estudos espíritas, né? Então, como nós não somos cristãos, né? A gente tem que devolver essa pergunta, né? Toda vez que alguém assim, chega com isso, né? Mas vocês são cristãos? Eu falo, e como não ser cristão, né? Se nós temos a base, né, da doutrina, é o cristianismo, né? Jesus. Foi ele quem encaminhou a doutrina espírita para nós. Então, se nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, nós estamos estudando, através da codificação total de todos os livros, a palavra de Jesus. E, acima de tudo, a palavra de Deus conosco, né? Feito isso, Kardec, no finalzinho aí do livro, dos Espíritos, ou dos Espíritos do Evangelho, desculpem, né? Estamos na terceira obra da doutrina espírita, da codificação de Kardec, temos o Evangelho, e ele fala, então, no finalzinho, a respeito da prece, tá? Onde deve ser feita a prece, como, e a gente observa a simplicidade da prece, né? A simplicidade desse recurso gigantesco que é a oração, né? Que todos nós podemos orar, seja em qualquer lugar que for, né? A gente pode estar num campo de futebol, a gente pode fazer uma oração, a gente pode estar caminhando na rua, em meio a um shopping center, num show, que seja, a gente pode fazer a nossa prece e a gente pode se conectar com Deus. Isso aí é muito importante. Passado isso, o Evangelho, nós vamos pular aí para um outro livro também, que eu gosto bastante, e também, assim, eu gosto de estudar, que é o Céu e Inferno. O Céu e Inferno, ele nos traz aí, como o próprio título dele, né? Aí é que vem a filosofia, a parte filosófica, né? E também científica, que a gente não pode deixar de comentar. A sorte, entre aspas, né? Porque de sorte não tem nada, né? Ali vai verdadeiramente a explicação do que vai acontecer conosco após o nosso desencarne. O que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar? Para onde eu vou? Né? Como acontece a saída, né, do espírito do corpo físico? O que é a morte? Então, ali, os espíritos nos colocam essa situação toda, essa condição do desencarne, né? O passamento, quais os locais, o que são os espíritos felizes, os que são os espíritos sofredores, né? A condição espiritual que nós vamos chegar lá no plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, né? Porque aqui no mundo material, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho e agora do Céu e Inferno, a gente observa que é simplesmente um lampejo do que existe no plano espiritual, né? Aqui nós estamos numa vida, vamos colocar assim, de ilusão. A matéria é uma vida de ilusão. E o plano espiritual, verdadeiramente, o nosso lugar, é a nossa origem. Então, Kardec, junto com os espíritos, nos traz tudo isso. E aquela explicação, né, que eu também coloquei para vocês, do que é o fenômeno
do que é o sobrenatural, né? E o nosso destino. Para onde nós vamos? O que vamos fazer depois do desencarne? O que acontece com a gente, tá? E aí a gente vê a situação de inúmeros espíritos no plano espiritual em decorrência da sua vida, do que fizeram aqui durante a oportunidade que tiveram aí na encarnação atual. Aí vamos passar para a última obra da codificação espírita, que é a Gênese, né? A Gênese, ela, como o próprio nome diz, ela nos fala da origem dos planetas, origem dos seres vivos. É um tratado científico que existe dentro da doutrina espírita. Então, ela vem nos esclarecer, tá? A parte científica, né? Falando das gerações, falando do nosso corpo, falando de espírito, falando até mesmo das previsões futuras para a nossa humanidade, para nós espíritos. É também um livro que a gente também deveria se dedicar, né, ao estudo, à análise, tá? E não só na contemplação. Ela vai esclarecer muitas dúvidas sobre o que está acontecendo agora também, né? Tem uma parte lá que eu gosto muito de citar e também me assim, traz, né, assim, me instiga ainda mais a conhecer e desdobrar, né, que é onde os espíritos nos colocam a questão da geração, nova geração, né, de como seria a nova geração. Explica aí a transição do plano de provas e expiações para o regeneração, e aonde eu leio que Kardec, em uma de suas colocações, porque ele também nos explica, dentro do seu espírito científico, como professor e cientista na época, ele já coloca, né, em 1864, 65, se não me engano, tá essa mensagem dele lá dentro, ele coloca para a gente que ele se declara, né, então podemos concluir que nós estamos às portas do mundo de regeneração. A gente vê século XIX, né? 1800. Então, ele já coloca isso. E hoje, 2020, nós nos deparamos com essa realidade, né? Ou seja, essa transição verdadeira acontecendo à nossa volta, né? Essa transição da humanidade. Essa oportunidade que nós estamos tendo de reavaliar a nossa posição no mundo, né? Isso já foi visto por Kardec lá atrás, né? Então, a gente vê a importância da obra espírita, a importância dos estudos das obras espíritas, porque a gente costuma falar assim, existem outras obras complementares valorosas, né? Que seria, vamos dizer assim, que corroboram, né, com os ensinos de Kardec, tá? A gente reformula aí o nosso pensamento, desculpa. Essas obras complementares de André Luiz, Ivone Pereira, Emmanuel, tá? Que são, assim, as principais, tá? Que assim, particularmente, a gente considera. Após essas, vieram outras obras de outros autores que também nós gostamos muito, 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 muito. A gente pede licença para não mencionar, tá? Mas a gente até falou durante o nosso encontro aqui, mas eu peço assim, licença para não mencionar, para não cair em esquecimento, tá? Nós temos Carlos Torres Pastorino também, muito bom, né? Através daquele de estudo que ele fala, Sabedoria do Evangelho, né? A gente lembra que um companheiro nosso também muito querido, já desencarnado, nos apresentou, tá? Essa obra fantástica, que são me parece que 8 volumes, tá? Se não me falhe a memória, tá? Depois até eu posso colocar para vocês aqui, acredito eu, a Sabedoria do Evangelho. Ela também se encontra num acervo da internet, quem quiser estudar. E é fantástica porque ela estuda minuciosamente partes ali do Evangelho de Jesus, tá? Parábolas, as suas falas, os seus, vamos dizer, aquele sermão do monte também é bem estruturado, é bem explicado, tá? Tem Amélia Rodrigues, nossa, são
vamos dizer assim, autores espirituais e autores encarnados, tá? Que nos trouxeram uma visão e uma ampliação, tá? Bastante sólida a respeito da codificação. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu botei os livros aqui, né? Aqui o Céu e o Inferno, né? Também Kardec, editado pela FEB, né? Aqui também o Livro dos Médiuns, esse aqui já é outra editora, por isso que eu estou olhando aqui toda hora para o lado, né? Eu tenho o Evangelho, o meu, tadinho, já está até meio... Esse aqui é o Evangelho que a gente utiliza já no culto, ele já está até sem capinha, coitado, que sumiu a capa dele, de tanto que ele já foi manuseado, mas esse aqui é uma edição de bolso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E também uma pequenininha aqui, né? Porque é para carregar para um lado e para o outro do Livro dos Espíritos, né? Mas então nós temos, vamos dizer assim, outros livros que o próprio Espírito de Verdade disse, né? Que muitas outras obras iriam complementar, mas importante nós colocarmos que nós precisamos, acima de tudo, antes que a gente leia as outras obras, a gente precisa se fixar nas obras básicas, no Pentateuco kardeciano, porque isso aí é a base, né? Jamais será ultrapassada os conceitos que se encontram ali, que foram compilados por Kardec. São conceitos que são, vamos colocar assim, insuperáveis. Aquilo ali a gente vai estudar sempre, e a gente tem que estudar, tem que citar Kardec, né, que ele sirva de base para todos os nossos estudos. E Kardec dizia, por favor, uma frase também que eu gosto muito dele, um pensamento que a gente leva para a vida toda, da nossa vida, né, dentro dos nossos conceitos, sejam eles conceitos doutrinários, conceitos morais. É preferível que a gente negue, né, vamos colocar assim, 10 verdades do que aceitar uma mentira. E Kardec, ele leva isso até o fim, né? Um homem valoroso, um espírito evoluído, comprometido, um espírito que abandonou praticamente a sua existência para se dedicar à codificação da doutrina espírita, perdeu noites de sono, de certa forma, acabou comprometendo um pouco, até mesmo a sua saúde, a benefício da codificação da doutrina, né, de trazer para nós a doutrina do Cristo, né, o Consolador prometido por Jesus, né, que ele coloca isso para a gente. Eu vos enviarei o Consolador prometido, né, aquele que vai reafirmar tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Então, a doutrina espírita ela vem trazer isso para nós, essa oportunidade de reflexão, de crescimento, de mudança de atitudes, né? De mudança de pensamentos, de criticidade, né? Pessoal, criticidade das coisas que estão acontecendo no mundo, né? De ressignificar o que nós estamos vivendo até então, para colocar um pontapé novo, né, na nossa evolução, né? É uma forma da gente, eu costumo brincar, né? Até falei no início aqui, é uma forma da gente se repaginar, né? Então, enxergarmos coisas que nós não estávamos enxergando até então. Então, Kardec, através do Livro dos Espíritos, ele nos coloca a importância de estarmos com os nossos olhos bem abertos, né? Atentos a tudo que nos acontece, né? Nos blindarmos de forma positiva, através de vibrações positivas, de pensamentos positivos, e de nós reconhecermos a nossa humildade ante o Criador, recorrermos à oração nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, porque muitas vezes a gente só pensa na oração no momento que nós estamos sofrendo. Não, a gente também tem que lembrar, né, de orar nos momentos felizes, nos momentos que nos sentimos bem, né? Então, aí também a questão da tríplice da oração, né? Da gente se reconhecer como humano, né? A nossa humildade, da gente poder se, vamos colocar assim, bem dizer, né, a Deus,
né, de louvar a Deus por tudo aquilo que nós recebemos, né, de agradecer também, que é muito importante, né, e aí a gente parte também aí, né, no caso, para o outro aí tríplice aspecto, né, que seria o pedir, né, louvar, agradecer e pedir. Então a gente só costuma pedir, né, no momento de sofrimento, né, oh meu Deus, me ajuda, né, alivia a minha dor, alivia a dor dos meus amigos, dos meus companheiros, mas a gente também tem que se lembrar de agradecer. E isso aí Kardec nos deixa claro, não só no Evangelho, mas em todas as obras básicas, em todos. Se a gente começar a ler, né, a gente observa Kardec se maravilhando ante a presença de Deus, não só na vida dele, como na vida de toda a criação de Deus, né? Então, nós acreditamos ter, assim, atingido o objetivo de despertar no coração de cada um a necessidade do estudo das obras de Kardec, das obras da codificação espírita, tá? Isso daí demanda tempo, dedicação, e que a gente possa verdadeiramente encontrar um tempinho no nosso dia para a gente ler, nem que seja um capítulo, às vezes um capítulo é grande, alguns parágrafos, né? Do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tá? Da Gênese, principalmente, que é uma obra um pouquinho esquecida, né, no nosso meio, a gente não dá muita importância, né, mas que a gente possa se fixar nas obras básicas, né, para a gente verdadeiramente conhecer Kardec, conhecer esse legado maravilhoso que ele pôde trazer aqui para a humanidade. Tá? Então, é um convite ao estudo que nós estamos trazendo. Tá? Uma abertura de uma nova gaveta aí no nosso íntimo, no nosso cérebro, no nosso coração, para que a gente possa colocar ali as obras de Kardec. Tá? Então, nós pedimos a Deus e a Jesus, mais uma vez, que nos abençoe, que fortaleça os nossos propósitos no bem, que possamos verdadeiramente nos tornar conhecedores e praticantes do Evangelho de Jesus, acima de tudo. Que possamos nos tornar os estudantes, né, das obras de Kardec e os propagadores da doutrina espírita, né, através de conhecimentos e bases sólidas, que eu acho que é isso que é muito importante, que a gente fale da doutrina espírita, mas que a gente consiga falar com propriedade, com conhecimento, né? Isso aí eu acho que é o maior reconhecimento que nós podemos fazer a Kardec, né? Exatamente. Conhecer profundamente as obras básicas e divulgar a doutrina espírita de forma consciente, de forma com assim propriedade, né? É isso que a gente deseja a todos nós. Sejamos verdadeiramente os multiplicadores, tá? Do Evangelho, da doutrina espírita, através do estudo, da nossa dedicação. Então, desejamos a todos uma excelente semana e que possamos nos manter positivos, conscientes que tudo isso vai passar. Tá? É um momento, como nós colocamos no início, um momento de transição, mas nós não devemos perder a fé, não podemos perder a fé. Continuaremos com os nossos estudos online, né? Que nós temos essa oportunidade fantástica, e não é à toa que neste momento nós estamos conectados aqui. Nós temos as oportunidades também do exercício de tudo isso que nós colocamos dentro da nossa casa, né, no momento, em relação também à humanidade, através da nossa prece, do nosso pensamento positivo, das nossas melhores vibrações. Um forte abraço a todos e, se Deus quiser, nos veremos em breve. Que Deus e Jesus possam nos abençoar e que possamos estudar mais uma vez Kardec, o Evangelho, não é, de Jesus. Muito obrigada.